Eu estou muito emocionado em estar aqui hoje. Que coisa linda. Obrigado, meu amigo Tonácio, meu amigo Cândido, por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado por estar aqui com essa galera linda. Quando eu falei para minha mulher que eu estaria aqui com vocês, havia recebido o convite, ela disse: ninguém lembra de você mais lá. Faz 11 anos, minha mulher que me mantém no planeta Terra, viu, gente? Quando eu começo a voar, ela me segura. Te amo, linda, ela está ouvindo agora. Faz 11 anos que eu saí daqui do território da Paulistana, da Paulista Sudeste. Tem alguém aqui daquela época ainda? Como é que é? Ó, os velhinhos estão aí, ó. Esse só envelhece que eu nunca vi. Deus me livre. Muito bom. Pastor Larroca, muito obrigado pela oportunidade. Privilégio estar aqui na Paulistana. Obrigado ali, fala Cândido lá com meu amigo Paulo, pela oportunidade, privilégio que é estar com essa juventude linda. Eu agradeço ao meu rei pela honra de poder pregar as boas novas do reino para a juventude da igreja. A ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Vamos para a palavra? Vamos colocar a luz aí para o pessoal abrir a palavra, ou vai estar todo mundo no smartphone aí? Então vamos lá, quem precisa de luz, é bom colocar a luz aí para abrir a palavra. Eu vou abrir com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 1 a 4. Mateus 18, 1 a 4, diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Agora, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versos 20 a 28. Eu vou ler esse longo texto, porque a única parte inspirada do sermão é a palavra de Deus lida. Então, eu vou ler o que a palavra diz. Mateus 20, verso 20 em diante, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu, e ele foi escrito para os judeus. Os judeus viviam na expectativa da vinda do Messias e no estabelecimento de seu reino. E Mateus faz muita referência ao Antigo Testamento, querendo provar que Jesus
era o cumprimento daquilo que estava escrito no livro. Tudo o que acontece com Jesus, Mateus diz assim, é para que se cumprisse o que estava escrito. Pelo menos 10 vezes aparece essa expressão no Evangelho de Mateus. Jesus nasce de uma virgem. Mateus diz, para que se cumprisse o que estava escrito. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho. Jesus vem da Galileia, Mateus diz, para que se cumpra o que os profetas disseram. Jesus fala por parábolas, e Mateus diz para que se cumpra aquilo que está escrito. Mateus apresenta Jesus como sendo um novo Moisés, maior que Moisés. Moisés está na lei, Jesus apresenta uma atitude, um espírito um tanto independente quanto à lei. Jesus se assenta no monte, o Monte das Oliveiras, como se fosse um novo Sinai, para dar uma ênfase, uma perspectiva nova, diferente da lei. E tudo que vai acontecendo, Mateus diz, para que se cumprisse, para que se cumprisse. E o panorama que Jesus abre quanto à lei, Jesus diz no Evangelho de Mateus, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos afirmo. Eu vou pedir para colocar na tela aqui a estrutura do Evangelho de Mateus, que é importante a gente entender aonde eu vou chegar. Então eu vou pedir para colocar aqui, esse é o Evangelho de Mateus, tem uma introdução e uma conclusão. Você chega na introdução, tem a genealogia. Jesus é ligado às duas figuras mais importantes do Antigo Testamento, do judaísmo, Abraão e Davi. No meio você tem 5 blocos: o anúncio do reino, o poder do reino, o mistério do reino, a disciplina do reino e a consumação do reino. Esse bloco número 3 aqui, por exemplo, mistério do reino. Deixa eu dizer uma coisa, nesses blocos, sempre começa com uma narrativa e termina com um discurso de Jesus. Então aí por isso que a gente vê a estrutura clara, como se fosse o Evangelho de Mateus, um novo Pentateuco. E no bloco 3, o mistério do reino, Jesus não é compreendido por todos aqueles que o cercam. Ele não é compreendido por João Batista, ele não é compreendido por sua mãe, ele não é compreendido pelos judeus, ele não é compreendido pela elite religiosa de seus dias. Mateus está tentando nos dizer que Jesus está além da compreensão humana. A personalidade de Jesus, a natureza humana carnal, não consegue entender plenamente quem Jesus é. E aí no discurso dele, nesse bloco, Jesus conta 7 parábolas. As 7 parábolas é Jesus tentando dizer quem ele é, qual era a natureza do seu reino e a sua messianidade. Mas hoje, esta noite com vocês, você que está em casa nos acompanhando, eu quero me concentrar aqui nesses 2 últimos blocos, o bloco 4, disciplina do reino, e o bloco 5, consumação do reino. Aqui do capítulo 14 até o capítulo 17 de Mateus, Pedro assume uma posição de destaque. De repente, do nada, parece que Pedro é o personagem central do livro. Pedro anda sobre as águas. Pedro tem a resposta correta sobre quem é Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é que tem a solução sobre a questão dos impostos. Pedro assume uma posição de destaque de tal forma que no capítulo 18, para o discurso de Jesus, vem a pergunta: mestre, quem é o maior? Quem é o maior no teu reino? Quem é o maior? No momento em que Pedro parece, aparentemente, que ele é, finalmente, a figura de destaque, ele é o maior entre os discípulos, a pergunta inevitável aparece: quem é o maior na igreja? Quem é o maior? E então, naquele momento em que a pergunta é feita, aparece no original, eu preciso dizer isso para vocês entenderem o ponto. A palavra no original é a palavra meigon.
Gente, vocês não precisam aprender nem guardar isso não. Só estou mostrando para vocês que eu sei alguma coisa. Essa palavra, na pergunta, os discípulos indicam que eles entendem que todos eles serão grandes. Mas qual deles é o maior? No terceiro bloco, aparece nos 4 evangelhos, 2 vezes, só aparece nesse terceiro bloco a palavra igreja. Só nesse terceiro bloco aparece aí, em Mateus capítulo 16, verso 18 e 18, verso 17. Só aparece nesse terceiro bloco. Então, se está falando da igreja, quem é o maior na igreja? Quem é o maior no teu reino? Esse reino que o Senhor veio estabelecer, quem é o maior? Esta é a questão que incomoda os discípulos, e eles têm que lidar com essa questão. Porque a ideia de um reino sugere que a gente vai ter uma hierarquia, é ou não é? Então quem é maior nessa hierarquia? Quem é que vai ter os primeiros lugares? Quem é que vai ser o maior? Então, quando a pergunta é feita, os discípulos entenderam que todos eles serão grandes, mas qual deles será o maior? Vocês percebem que Jesus está diante de uma situação muito sensível. Toda vez que a gente fala em poder, em autoridade, em governo, é uma situação muito delicada, seja no mundo contemporâneo em que a gente vive, seja na igreja. Porque os piores sentimentos da natureza humana começam a brotar toda vez que a gente lida com o poder. Vocês sabem que o poder corrompe. E os piores sentimentos aparecem. Podem me ajudar? Inveja, ganância, orgulho, soberba, suspeitas, despeitas, malícia, vingança. Os piores sentimentos começam a tomar conta do coração humano. Então Jesus está diante de uma situação assim: mestre, quem é o maior? Jesus não responde a pergunta imediatamente. E ao invés de dizer quem é o maior, Jesus começa a dizer como é que o maior se comporta em seu reino. E aí, nesse ponto, queridos, para responder a pergunta, Jesus pega uma criança e coloca como uma ilustração viva no meio dos discípulos. E ele diz assim: em verdade eu vos digo. Essa é uma marca da autoridade de Jesus. Em toda a literatura rabínica, essa expressão não aparece. Ela só aparece nos lábios de Jesus. Com o selo de sua autoridade, ele diz: em verdade eu te digo. Eu digo para vocês, se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais entrarão no reino dos céus. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi: quem é o maior no teu reino? Jesus, ele deixa a pergunta de lado e ele começa a tratar como é que se entra no seu reino. Como é que você é admitido no reino? Como é que você faz parte do reino? É como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: escuta, antes da gente tratar sobre quem é o maior, tem uma questão mais importante. Eu preciso dizer para vocês como é que você tem acesso ao meu reino, como é que você faz parte do meu reino. Jesus vai, queridos, ao coração do problema. Enquanto os discípulos estavam discutindo sobre altas posições, quem é o maior, Jesus traz os discípulos para os portões de entrada do reino dos céus e diz assim: escuta aqui, vem cá. Primeiro você tem que entender como é que você começa a viver sob o governo de meu Pai. Como é que você entra nesse reino? Como é que você faz parte dele? Como é que você entra nesse reino e assume um lugar neste reino? Essa é a questão mais importante. Não é quem é o maior, é como é que você faz parte do reino.
E nós pertencemos a um reino, queridos, olha que maravilha, em que o rei nos dá os privilégios de que todos que entram nele fazem parte da realeza. Glória a Deus por isso. Você faz parte da realeza. Príncipes e princesas do reino de Deus. Agora, como é que você faz parte desse reino? Enquanto os discípulos estavam disputando pelos melhores lugares, Jesus os trouxe para a questão mais importante. Como é que você permanece nesse reino? Jesus os trouxe para a questão mais importante. Olha que ironia. Enquanto eles disputavam sobre qual deles era o maior, eles estavam correndo o risco de perder o lugar no reino, enquanto eles queriam a supremacia. Em verdade, eu vos afirmo, que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Há duas maneiras de entendermos o que Jesus disse. A primeira maneira é a maneira tradicional. Jesus pegou a criança, colocou no meio deles, e a criança ali é um símbolo de excelência. A criança é um símbolo de humildade, é um símbolo de boas virtudes, de pureza, de inocência, a capacidade extraordinária que a criança tem de se maravilhar diante das coisas simples. Lá no prédio em que eu moro, são 12 famílias, deve ter umas 20 crianças. E tem uma meia dúzia de crianças que eu vejo sempre brincando assim no estacionamento. E esses dias nós pegamos a criança brincando, catando insetos. Insetos, juntando insetos e mostrando. É a simplicidade da criança. A inocência de uma criança que você pega o filho de um empresário, coloca para brincar com o filho do zelador do prédio. E nenhum dos dois se sente maior do que o outro. Nenhum disputa se sente superior ou inferior. Essa é a forma tradicional como a gente entende esse texto. Mas há uma forma mais radical para a gente entender esse texto. Aí a criança, nessa forma mais radical, não é símbolo de humildade, nem de qualquer outra virtude. A criança aqui tem que ser entendida no contexto cultural dos dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus a criança era insignificante. Os rabinos diziam que uma criança só podia começar a ler, estudar a lei, a Torá, quando fizesse 12 anos de idade. Eles diziam que conversar com uma criança era tolice. Os rabinos ensinavam que há 4 coisas que podem destruir um homem. 4 coisas. Acordar tarde pela manhã. Se liga, hein, cabeção. Embriagar-se. Andar com gente comum. E conversar com uma criança. A criança era tratada como insignificante. Porque nenhuma criança tem noção da sua grandeza. Nenhuma criança. A criança não tem noção da importância que tem. E a criança se torna símbolo de humildade por causa dessa falta de pretensão. A despretensão, é isso? Ser despretensioso, essa atitude despretensiosa da criança é precisamente aquilo que qualifica a gente entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, escuta isso, que o reino, para se entrar lá, o reino é para o pobre, o reino é para o cego, o reino é para o leproso, o reino é para todo aquele que não tem como conquistá-lo. Porque o título de propriedade do reino você não pode comprar. O título você não pode adquirir. Você recebe de presente, é um dom do céu. O título é aceito pela fé. Você é escolhido. Esta é a oferta de amor que a graça nos dá. Quando a gente começa a ter essa perspectiva, nós começamos a entender que a criança nesse texto é um símbolo de tudo aquilo que a gente precisa ser. E Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, esquece.
Uma criança estava sentada no piniquinho e de repente começou um terremoto. E as paredes tremeram, as coisas começaram a cair da estante, e de repente a criança assustada virou para a mãe e disse: mamãe, o que foi que eu fiz? A criança não tem noção da grandeza, do seu potencial de mudar tudo. Tudo muda na hora que a criança... Quem é pai e mãe aqui? Nós que somos pais, mães, a gente pode dizer para vocês, moçada linda, que na hora que há uma necessidade de um filho, aconteceu um acidente, machucou uma unha, pronto, para tudo. Você não tem mais trabalho, que importa, não tem carro, não tem emprego, não tem nada, seu filho passa a ser prioridade. A criança não tem noção desta grandeza no reino de Deus. É esta atitude que nos qualifica para ser donos daquilo que o céu oferece, porque tudo que é meu é teu. O céu inteiro está à nossa disposição. E aí eu vou para a segunda questão, no segundo texto que eu li. Se para entrar no reino eu preciso ter essa atitude despretensiosa de uma criança, como é que eu posso produzir uma revolução no reino? Como é que uma revolução acontece hoje? Como é que a revolução precisa acontecer em nossa vida? Se a gente perguntasse para Jesus hoje: Senhor, nós queremos fazer aqui na Associação Paulistana, na Associação Paulista Sudeste, nós queremos fazer uma revolução com a juventude. O que a gente precisa fazer? Eu acho que a resposta está aqui em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Aqui nós temos o relato de uma mãe que faz um pedido para Jesus em favor de 2 filhos. Os 2 filhos, Tiago e João, os 2 discípulos dos mais íntimos de Jesus. A mãe Salomé, provavelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. 6 meses depois do ponto em que eles perguntaram quem é o maior, eles olham em volta e percebem que Jesus, tudo que está acontecendo com ele, logo, logo ele vai ser coroado rei. Se ele vai ser coroado rei, nós queremos estar num lugar de destaque, nós queremos direita e esquerda. Os estudiosos da Bíblia dizem que Salomé provavelmente fosse irmã de Maria. E ela intercede pelos 2 filhos. Então o que nós temos aqui é um caso de favoritismo, de nepotismo. Aproveitar o parentesco com o rei para conseguir um favor dele. Jesus disse: não me é dado dar isso a vocês. Aí ele pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles dizem: podemos. Eles não têm noção do que estavam dizendo. Na verdade, eles não tinham nem sequer noção do que era o cálice. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o cálice era o cálice do sofrimento. E de fato, mais tarde, Tiago foi martirizado, está em Atos capítulo 12. João foi exilado para a ilha de Pátimos, está em Apocalipse 1, verso 9. E de fato eles tiveram que pagar pelo sofrimento. Só que aqui nós temos o seguinte: o contexto é da consumação do reino. Jesus, aparentemente, está para ser coroado rei. Eles olham e dizem: Jesus vai ser coroado rei. Acontece a entrada triunfal em Jerusalém. Tudo parece levar a entender que mais dia menos dia Jesus vai ser coroado rei, o rei messiânico, e eles querem estar à direita e à esquerda, proximidade com o rei. Mas, queridos, a atitude deles suscita a ira dos outros discípulos. Eles se sentem injustiçados, passados para trás. E aí no verso 25, Jesus os reúne e diz assim para eles. Verso 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Escuta aqui, por favor, moçada, escuta isso.
Nós vivemos uma sociedade não regenerada. E nessa sociedade em que a gente vive, que não foi transformada, não foi redimida, não conhece o poder da graça transformadora de Jesus Cristo, nessa sociedade em que a gente vive, o poder corrompe. E essa atitude é a atitude de pagãos. E Jesus disse: essa não pode ser a atitude daqueles que me seguem. Jesus diz que toda vez que você usa a sua autoridade para mandar, para oprimir, para subordinar, toda vez, essa é uma atitude pagã. Os governantes das nações agem desta maneira. A grandeza de seu reino, disse Jesus, não é dessa forma. Jesus rejeita essa noção de grandeza pagã. E se no primeiro caso, ele pega uma criança como exemplo, no segundo caso, ele se coloca a si mesmo como exemplo. No primeiro caso, uma criança é o símbolo para entrar no reino. Mas como é que a gente faz a revolução no reino? Você tem que olhar para Jesus Cristo, o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Agora Jesus se coloca como o modelo, ele ilustra a verdadeira grandeza. Escuta, moçada, é o rei dizendo como é que as coisas funcionam em seu reino. Ele diz que entre os pagãos, maior é o que governa. Na comunidade cristã, maior é aquele que serve, diáconos. Essa palavra não é um título, essa palavra é uma função. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que serve, é doulos. Doulos é o mais humilde dos servos. Na minha Bíblia aqui a tradução diz escravo. Essa atitude que me qualifica para fazer uma revolução na igreja. A questão não é ter autoridade na igreja. A igreja precisa de líderes. Pastor La Roca é o nosso líder aqui na Paulistana. Pastor Paulo é o nosso líder ali na Ápice. Pastor Tonasso, pastor Cândido são líderes da juventude. A igreja precisa disso. O problema é como esta autoridade se expressa. No reino de Deus, essa autoridade, esse governo se expressa através do amor, do serviço. Porque a igreja perdeu noção disso, através dos tempos foi que surgiu o papado. Mas nós, como igreja adventista, nós não estamos melhores do que os católicos, porque de vez em quando, aqui e acolá, aparece num ponto ou no outro, em alguma igreja, numa instituição, alguém com um espírito pagão, e se torna um mini papa. Como é que a gente faz essa revolução? Essa revolução não se faz indo para a rua fazer manifestação. Essa revolução se faz servindo por amor, a ponto de dar a própria vida se for necessário. É esta atitude que faz a diferença. É serviço, não grandeza. A grandeza no reino de Deus é baseada no serviço. Maior é aquele que serve. E Jesus apresenta o símbolo supremo da grandeza, dar a vida em resgate dos outros. Jesus, queridos, rejeitou a norma humana de grandeza e abriu um novo caminho para seus seguidores. Ele inverteu a pirâmide do poder. Na sociedade em que a gente vive, quem manda está no topo da pirâmide. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. E o maior não é aquele que está por cima. O maior é aquele que sustenta os menores em seus ombros. E essa é a revolução que Jesus quer fazer. Essa é a revolução. Quem é o modelo? Ele mesmo. Para entrar no reino, você tem que ter a atitude de uma criança. Para servir, tem que ser como Jesus. Olhar para Jesus e ver o modelo daquilo que você tem que ser. Só acontece uma revolução quando as pessoas olharem para nós e perceberem que nós andamos com aquele que é o motivador de nossa vida. Dwight Moody,
Eu acho que a maioria nunca ouviu falar desse nome, Dwight Moody. Ele é considerado um dos maiores pregadores da história cristã. Há quem diga que ele foi o maior pregador depois do apóstolo Paulo. Dwight Moody era um homem de uma mente ágil. Ele falava tão rápido que dizem que ele vivia errando. Ele viveu no século XIX, ele errava a gramática, era tão rápido que ele falava. E aí um dia, quando ele estava terminando de pregar, à porta uma irmã chegou e disse: pastor, você errou a gramática tantas vezes. E ele, sem pensar, ele disse: primeiro, eu não estava falando com a senhora. Em segundo lugar, a senhora come peixe. Então, contente-se com a carne e esqueça os espinhos. Esse era Moody. Direto. Dwight Moody foi convidado para pregar em Londres para 2.000 pastores. E quando ele chegou ali para pregar para 2.000 pastores, havia uma tradição inglesa de que à noite alguém contratado limparia as botas de todos que participavam de um congresso daquele. Só que os organizadores esqueceram de contratar alguém para essa função. E o povo que era convidado, que estava inscrito, participando do congresso, à noite deixou todas as botas à porta de cada quarto. E eles não tinham ninguém para limpar as botas. No dia seguinte, todas as botas estavam limpas. E se perguntaram: quem foi que passou a noite limpando as botas? Nós não contratamos ninguém. E descobriram que o grande Moody havia passado a noite inteira limpando as botas, fazendo o serviço que ninguém gostaria de fazer. Mestre, quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Maior é aquele que vive como Jesus viveu. Maior é aquele que vive como Jesus amou. Há quem diga que ser cristão é viver com Jesus, é andar com Jesus, é estar com Jesus. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Ser um cristão é andar como Jesus, é viver como Jesus, é ser como Jesus, e a partir daí fazer uma revolução, que o mundo olha e diz: como essa gente é diferente e amável. A tia Ellen diz que se houvesse um ato de bondade, se a gente pudesse demonstrar um ato de bondade, haveria 100 conversões, onde hoje existe apenas uma. Quem é o maior? Maior é aquele que age como divino mestre, meu precioso Salvador, a ponto de se oferecer para ir para a cruz. Vocês estão preparados para isso? Vocês querem fazer uma revolução mesmo, é isso? Vocês sabem o que vocês querem? Vocês estão dispostos a beber do cálice que ele bebeu? Estão dispostos a ir para a cruz? Ou vocês acham que a revolução acontece com uma banda maravilhosa, que coisa linda, com um louvor extraordinário? Não, tem uma cruz no caminho do serviço. E aí, vocês topam? Tem alguém aqui disposto a pagar o preço? Vocês podem beber do cálice que ele bebeu? Alguém se habilita? Alguém se habilita? Felipe vai cantar? Então vem, Felipe. Louvar, já está aqui. Opa! E aí, amigo? Espera. Enquanto a gente ouve o louvor, nós não combinamos, não deu tempo de combinar. Vai aí o que está no coração.
Enquanto isso, você está em oração dizendo: Senhor, eu não sei o que tu esperas de mim, mas eu quero ser parte dessa revolução. Entrada no reino, você já faz parte da realeza. Agora, como é que a revolução acontece? O modelo é Ele. Quem é o maior? Na igreja, só Ele. Ele, só Ele. Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. E embora falte luz, vou ver o céu se abrir. Oh, graça que seduz a quem só quer subir e viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Para ser não basta ter e palácios construir, há poder para exercer, com espinhos para ferir. Despido de prazer, é hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim e viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Ó Pai, que coisa linda esta noite ver essa juventude reunida até esta hora, louvando o Teu nome, meditando na Tua palavra, sendo desafiado por Tua palavra. Ó que eles saiam daqui esta noite compreendendo
Que a vida cristã não é uma festa, é uma batalha. Nessa batalha eles não precisam ter medo, eles são vencedores, porque o vitorioso venceu por nós. Eu quero te apresentar cada um deles hoje. Eles se colocaram de pé em tua presença, porque eles querem viver para mostrar Jesus ao mundo. Eles querem começar uma revolução, ó Deus, que eles sejam essa revolução, mas que seja revolução lá no trabalho deles, lá na faculdade deles, lá na casa deles. Ó Deus, começa essa obra em mim. Eu não quero ser maior do que ninguém, eu não mereço nada, eu não tenho nem como te louvar pelo privilégio de te servir, mas eu gostaria de me colocar agora diante dessa juventude e dizer: por favor, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Que eles olhem para mim e vejam que eu ando contigo, e mais que isso, que eu amo como tu amaste. Que esse espírito de entrega, de serviço, encha nosso coração. E que esta campal, esse final de semana, possa causar um impacto, primeiro na vida de cada um deles. Os que estão aqui, os que estão em casa, e depois na vida daqueles com quem eles entrarão em contato. Que eles desfrutem a alegria do viver, vivendo inteiramente para Jesus. Coloco cada um deles em tuas mãos, no nome santo, amorável de Jesus, meu precioso Salvador. Amém.